Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 9, por gentileza. O livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler no versículo 6, super conhecido. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a gente vinha numa tocada muito boa, e nós estamos nessa tocada muito boa, ela não passou, mas nós estamos falando sobre os milagres que Cristo Jesus realizou aqui em terra, quando tomou a forma de homem, sendo Deus, esvaziou de si mesmo, tomando a forma de homem, reconhecido em figura humana, servo e servo de todos, e nós estamos enfatizando os milagres de Cristo Jesus aqui. São uma série de milagres, se eu não me engano, são 34 ou 35 milagres que Cristo Jesus fez aqui em terra. Esses milagres são divididos em 3 classes: os milagres de cura e libertação, os milagres sobre a natureza e os milagres de ressurreição de mortos. Nós já falamos, se eu não me engano, sobre 9 milagres aqui. Eu e o pastor Henrique estamos nos dividindo domingo a domingo para poder falar sobre os milagres de Cristo Jesus. E esses milagres têm impactado as nossas vidas, eles têm falado muito conosco. E a gente tem ouvido falar muito sobre Cristo Jesus. E hoje eu quero decorrer um pouquinho sobre 3 milagres que eu e o pastor Henrique falou, que tocou muito ao meu coração, e eu quero falar com vocês sobre esses 3 milagres, e eu vou começar agora pelo livro do profeta Isaías, a profecia que Isaías vai falar, direcionado por Deus, sobre a questão, o nascimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o mais belo de todos, lindo de todos. A palavra do Senhor diz assim lá em Isaías, no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, engraçado que o profeta Isaías vai dizer que um menino nasceu. Só que quando ele está falando e quando ele está escrevendo, é só 700 anos antes de Cristo nascer. E ele disse, um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Irmãos, quando nós falamos da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo Jesus, Deus ele não está limitado a espaços de tempo. Para ele tanto faz, passado, presente ou futuro. O Senhor controla todas as coisas, ele é o Deus do impossível. Então, o profeta Isaías vai dizer 700 anos antes de Cristo que um menino já nasceu. Irmãos, nós estamos hoje aqui, todos nós aqui processamos a fé em Cristo Jesus, e um dia nós entregamos a nossa vida para esse menino que um dia nasceu, esse Salvador que um dia nasceu. Quando foi que Cristo nasceu na sua vida? Quando foi que esse menino nasceu na sua vida? Isaías vai dizer 700 anos antes de Cristo que um menino nasceu para ele. E quando foi que Jesus, propriamente dito, nasceu na sua vida? Nós podemos falar que os mais novos convertidos podem ter sido ontem, mês passado, um ano atrás. Os mais velhos na caminhada com o Senhor podem se dizer que há 10 anos, há 20 anos, há 30 ou 40 anos. Mas o importante é que um dia Cristo nasceu na minha e na sua vida. Cristo nasceu na minha vida cerca de 11 anos atrás. 11 anos atrás foi quando Cristo me encontrou. Não foi eu que encontrei a Cristo, porque Cristo não estava perdido. O perdido era eu. Então foi Cristo Jesus quem me encontrou. Então há cerca de 11 anos atrás, eu entreguei minha vida para o Senhor Jesus. Irmãos, e eu quero falar um pouco sobre isso, um pouco do meu testemunho no dia de hoje, de como que isso aconteceu, né? Como que estava a minha vida, como é que estava a minha situação no dia em que Cristo Jesus nasceu na minha vida. Bom, hoje eu estou com 37 anos de idade, sou casado com a Roberta, que eu acho que todos sabem, sou pai do Mateus e do Tiago, hoje tem alguns agregados, Gabriel é um agregado, a Júlia é mais uma agregada e também tem o Cosmolito. Hoje eu tive que pegar todos os meus agregados. Fui na casa do Gabriel, depois fui na casa da Júlia e depois fui pegar o Cosmolito para poder vir. E ainda de lambuja, ainda teve ainda a pastora Miriam e o nosso amigo, o irmão Pedro ainda para poder vir. Então, nós fizemos aí uma carreata pegando os irmãos, falando, não, se os irmãos estiver querendo fugir do culto, não vai fugir não, nós vamos bater lá na porta, nós vamos trazer eles, pastor.
Trouxemos todos os irmãos. Então, 37 anos, casado, tenho 2 filhos, esses agregados. Mas, irmãos, nem sempre foi assim. Então, eu venho de uma família onde o meu pai professava fé em Cristo Jesus, ele era um cristão protestante. Minha mãe era uma cristã de matriz romana, como de costume, aquelas pessoas que não têm religião, ela é católica. Ou, né, aquelas pessoas que não praticam nada, vai dizer, eu sou católico, mas não praticante. Então, minha mãe católica e não praticante, e o meu pai cristão protestante. Meu pai entregou a vida para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nasceu na vida do meu pai muito cedo. O meu pai, desde criança, já ouvia falar de Cristo Jesus. Irmãos, e isso é maravilhoso. Nós estamos falando hoje em 2021, nós estamos numa grande cidade, num centro expandido da capital, onde tudo é acessível para nós. A internet é acessível, o telefone é acessível, as mídias são acessíveis, as igrejas são acessíveis. Hoje a gente acessa as igrejas em Santa Catarina. Hoje nós acessamos as igrejas nos Estados Unidos. Tudo isso é muito acessível, ou seja, a palavra de Deus é muito mais acessível. Mas quando o meu pai foi impactado e alcançado pela palavra, não existia nada disso. Não existia essa facilidade com a internet, não existia telefone nem nada disso. E mesmo assim, o poder de Deus continua atuando, mesmo sem as coisas. O poder de Deus não depende desse tipo de coisa, para que a palavra se manifeste, para que a palavra alcance as pessoas. E o poder de Deus manifesta e vai alcançar as pessoas onde quer que elas estejam. Independente se tem internet, se tem condições e se não tem condições. Então, meu pai foi alcançado lá no Paraná, no interior do Paraná, pela palavra, vem de família cristã, e meu pai vai crescendo, vai desenvolvendo, e ele, a igreja que ele mais frequentou, que ele mais congregou, foi a Assembleia de Deus. Bom, ele casa com a minha mãe, né? Eles têm 2 filhos, eu e a minha irmã, e eu vou crescendo, e na adolescência minha, eu comecei a ter contato com outras pessoas. Quando a gente é um pouco mais novo, a gente fica um pouco limitado nas amizades, né? Nossos pais não deixam a gente sair de casa, né? A gente conhece ali o vizinho da frente, a gente conhece os coleguinhas da escola, mas quando você vai ficando mais adolescente, mais jovem, você vai ganhando mais asinhas, né? E os pais têm que cortar as asinhas dos filhos. É brincadeira, tá, irmãos? Mas a gente vai ganhando as nossas asinhas e a gente vai alcançando voos mais longes, né? Nem sempre certos, mas mais longe, estamos indo mais longe, mas não estamos indo para o lugar certo. E aí eu fui conhecendo outras pessoas, meus irmãos, aí você encontra de tudo. Como naquela época, como no dia de hoje, você vai encontrar de tudo. Você vai encontrar pessoas boas, você vai encontrar pessoas más, você vai encontrar mau caráter, pessoas com bom caráter, pessoas com bom coração. Você vai encontrar pessoas que vai te ensinar coisas boas e a grande maioria das pessoas que vão te ensinar coisas ruins. Coisa boa é bem pouquinho, mas coisas ruins tem uma multidão de gente para poder ensinar, né? E aí beleza, eu comecei a conhecer essas pessoas, comecei a ter o contato com álcool muito cedo, comecei a beber muito cedo. E o tempo foi passando e eu fui bebendo cada vez mais. E depois eu conheci a Roberta, a gente começou a namorar, a gente namorou bem pouco, foi bem rápido, nós casamos. E quando eu casei com a Roberta, eu ainda bebia, ainda estava naquela vida. Dei uma sossegadinha, logo quando casou ali, né? Meio impactado ali pelo novo casamento, os meninos que estão vindo ali, deu aquela sossegadinha de leve. Mas, à medida que a gente vai se acostumando no casamento, as asinhas começam a ir para fora de novo, né, irmão? As asinhas começam a crescer. E aí a gente começa a voar de novo, né? E aí vai voando cada vez mais alto. E aí, irmãos, eu me deparei numa situação parecida com a da adolescência, mas agora ficou pior. Porque agora eu era casado. Então, o problema que eu tinha antigamente com a bebida e com sair, com amizade e com balada, agora ficou pior, porque agora eu estou casado. Então, agora eu não sou mais sozinho, agora eu sou casado. Vocês sabem qual que é o significado da palavra solteiro? Solteiro é eu sou inteiro. Entendeu? Então você que é solteiro, você é inteiro, sabe, Vitor? Você é inteiro. Quando você casar, você deixa de ser solteiro, você deixa de ser inteiro. Agora você é metade. Entendeu? E agora você só é inteiro com a sua metade. Entendeu? O casal pode ficar de pé para mostrar, né? Então, eles dois hoje não são mais solteiros, eles são metade. Junta os dois, por favor, pertinho.
Aí. Então hoje eles só são inteiro estando junto. Quando estão separados, eles são metade, né? Então esse é o significado da palavra inteiro. Então, quando eu estava casado, então comecei agora a ter mais problema, porque a minha metade agora está começando a reclamar. A minha metade está sendo impactada, né? E está sofrendo prejuízo de tudo aquilo que eu estava fazendo. Bom, então, eu estava viciado em bebida, e estava viciado também na questão da prostituição, e com isso foi agravando os problemas. Então agora eu tenho o problema do vício, o problema da prostituição, o problema do relacionamento conjugal, o problema também com os filhos, porque você não consegue prestar uma assistência para o filho e educar o filho da maneira que você deve fazer. Então você tem uns problemas com os filhos. E eu também agora adquiri também um problema financeiro, porque todo mundo sabe que bebida e bagunça é muito caro. E você não pensa quando você está bebendo, quando você está na bagunça. Você gasta o que tem e o que não tem. Se tiver o dinheiro no bolso, você vai gastar. Acabou o dinheiro, tem cartão de crédito, passa. Acabou o limite desse, tem outro? Tem, passa. Tem limite no banco? Tem, passa. E assim você vai. Não tem parada, não tem rédea, não tem freio. É descida sem freio, a ladeira sem freio. E agora eu estava com um problema financeiro. Irmãos, resumo da história. A situação estava complicadíssima. Não tinha nenhuma área da vida que não estava afetada. Por conta de todas essas coisas que eu vinha praticando. Por conta de todas as coisas que o mundo oferecia e eu fui pegando. O mundo falou, dá para fazer isso. Beleza, vou fazer. Tem isso, vamos fazer. Isso, vamos fazer. E tudo isso vamos fazer. Então, irmão, chegou uma hora que eu estava só o pó. Eu não aguentava mais. Apesar de estar fazendo essas coisas que às vezes geram um prazer momentâneo, mas isso causa um constrangimento, isso causa depressão, isso causa tristeza, isso causa muitos machucados e muitas coisas ruins. Então chegou uma hora que eu disse assim, Senhor, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais. Eu gostaria que o Senhor realmente nascesse na minha vida, como o Senhor nasceu na vida de muitas pessoas. E eu tenho visto, e isso é prova, eu sou prova viva disso, eu tenho visto isso. E eu me chego ao Senhor e me rendo aos pés do Senhor. Né? A gente não aceitou a Cristo, né? A gente brinca, né? Quando foi que você aceitou a Cristo, né? Não foi eu que aceitei Ele, foi Ele que me aceitou. Eu que estava perdido, eu que precisava dele, não era ele que precisava de mim. Mas, irmãos, de lá para cá, a minha vida mudou muito. A minha vida mudou muito. Porque quando Cristo nasce lá em Jerusalém, e Jesus passa toda aquela quantidade de anos aguardando para anunciar o ministério dele, quando Cristo começa a anunciar o ministério dele, agora Jerusalém fica de ponta cabeça, Israel fica de ponta cabeça. Havia naquela cidade, como havia na minha vida, irmãos, muita gente sofrendo, mas muita gente mesmo. Tudo quanto é tipo de problema que você possa imaginar. Ali tinha desemprego, ali tinha doença, ali tinha endemoniamento, ali tinha tristeza, ali tinha depressão. Eu creio que naquela cidade, isso é eu que estou dizendo, coisa da minha cabeça. Eu creio que a situação era pior que o dia de hoje. Eu creio que a situação era pior do que os dias de hoje. Porque hoje nós temos o acesso livre à palavra, Cristo já veio, mas naquela época ainda não, ainda ele estava tendo uma esperança do que poderia vir e o povo estava sofrendo demais, irmãos. E o povo estava sofrendo, como eu também estava sofrendo. E aí Cristo vai e nasce. Uma esperança agora nasceu. Uma alegria agora nasceu. E a gente vai falar um pouco sobre alguns milagres que Cristo fez na minha vida e que fez na vida dessas pessoas. Vamos lá comigo em Isaías 53, por gentileza. Irmãos, o texto ele é um pouco longo, mas eu preciso que você me acompanhe na leitura e você se atente, porque é muito importante. Isaías 53, nós vamos ler o capítulo inteiro, tá, irmãos? Para a gente entender que um menino nasceu, que o povo estava sofrendo e que agora há uma esperança em Cristo Jesus. Todos estão lá comigo? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura,
E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Estou falando de Jesus Cristo. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e com de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e com a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vinda? Porque foi cortado da terra dos viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura como os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos, e repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. Glória a Deus pela vinda, o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E Ele um dia voltará para nos encontrar nos ares. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por essa esperança. Irmãos, e aí Cristo Jesus nasce, tem todo esse sacrifício, tem toda essa doutrina sobre a questão do sacrifício de Cristo Jesus. E eu queria ler com vocês mais um texto, Atos capítulo 10, versículo 38, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Atos 10, versículo 38. Nós estamos falando ainda sobre a pessoa de Jesus, tá bom? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos, porque ele andou curando e fazendo bem a todos. Então, Atos dos Apóstolos, Lucas falando que Jesus Cristo de Nazaré é esse que nasceu, é esse que nos perdoou, é esse que se sacrificou por nós. E ele está dizendo assim, e ele andou fazendo todo bem a todos e curando a todos. E são todos esses milagres que nós estamos decorrendo, são todos esses milagres que hoje nós estamos falando aqui, e nós estamos falando ponto a ponto de cada milagre que Jesus foi fazendo nessa terra. Mas irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus nunca parou de fazer os seus milagres, Jesus ainda anda por toda a terra, fazendo bem e curando os enfermos, libertando os cativos e dando vida para aqueles que não têm vida. O nosso Jesus é de ontem, é de hoje e de eternamente.
Ele ainda anda pelo seu povo. Ele ainda faz milagres. E você quer ver um milagre? Levanta sua mão. Você é um milagre do Senhor, irmãos. Irmãos, você reconhece que hoje você é um milagre? Como eu contei a minha história de vida e a situação que eu vivia, eu só estou aqui hoje por conta de um milagre. Um dia, Jesus de Nazaré me encontrou no meio do caminho e fez um milagre na minha vida, como fez um milagre na vida de todos vocês, que estávamos desgarrados de Deus, sofrendo, fazendo os outros sofrerem, batendo lata por aí, e agora Cristo nos dá uma vida, nos dá amor e nos dá um propósito, e faz com que agora nós vivamos em família. Aqueles que a gente um dia fez sofrer, agora a gente faz ter esperança, agora a gente faz ter alegria, porque Cristo um dia curou o que tinha de errado dentro de nós. E quando nós estamos enfermos, irmãos, quando nós estamos sem essa cura, nós contaminamos outras pessoas. Vocês sabiam disso? Pessoas doentes, pessoas que não foram curadas, elas contaminam outras pessoas. Eu falava com o Gabriel isso no carro. Às vezes o Senhor, ele pega uma pessoa que às vezes não está sendo de bênção para outras pessoas, e Ele acaba afastando, para proteger aquela pessoa e para proteger outras. Porque nós não podemos ter pessoas doentes orientando outras. Nós não podemos ter pessoas com mágoas orientando outras. Nós precisamos primeiro ser curados, serem sarados. Vocês entendem isso? Vocês entendem o quão profundo é isso, irmãos? O peso disso. E não é você que cura você mesmo, é você que clama para que Jesus possa te curar, é você que clama para que Jesus possa te perdoar, é você que clama para que Deus possa perdoar todo o seu passado e modificar aquilo e transformar tudo isso em bênção. Tristeza em alegria, vestes de morte em vestes de alegria, em vestes de vida. Temos que lutar e buscar para isso, para que possamos fazer a diferença no meio da igreja, e no meio dos nossos parentes e no meio das pessoas. Isso é cristianismo, isso é evangelho. Arrependimento, perdão, e agora passar para outras pessoas aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Isso é evangelho. E muitas pessoas por aí, irmãos, têm diferentes noções, diferentes opiniões do evangelho e do próprio Jesus. Tem muitas pessoas equivocadas na questão do evangelho, achando que o evangelho vem para poder nos beneficiar, para poder realizar todos os nossos sonhos, para que a gente conquiste coisas, para que a gente possa ser popular, que a gente possa ficar em evidência, para que a gente possa ter poder, quando na verdade Deus só quer sarar a doença que está dentro de nós, quer nos curar, quer que a gente se arrependa e que a gente passe isso mais adiante para outras pessoas. Vamos ler o primeiro milagre? A filha da mulher cananeia. Alguém lembra? Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus 15, do 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede a quem vem gritando atrás de nós. E Jesus, ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor,
socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, a sua filha ficou curada. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso e às vezes até gera um pouco de dúvida de nós, porque há um diálogo entre Jesus e essa mulher, e eu não vou explicar isso aqui agora, porque isso tem no canal. Eu já expliquei essa parábola, eu já expliquei essa palavra. Entra no canal da nossa igreja lá no YouTube, se você não é inscrito, se inscreve, né? Coloca o sininho de notificação, dá um like para nos ajudar lá, né? Fazer igual o YouTube, né? Fazer a propaganda do nosso canal, manda para os amigos, espalha lá, entra lá que você vai ser abençoado por essa mensagem. Mas o ponto que eu quero chegar aqui, irmãos, é que Jesus nasce, Jesus começa a andar agora por toda Israel, Jesus vai curando as pessoas, nos curou também, e aqui tem um milagre específico. Aqui uma mulher, uma mãe de família, que tinha uma filha, não se sabe se era filha única ou se tinha outras filhas, mas ela tem a sua filha terrivelmente endemoniada. Não era só endemoniada, era terrivelmente endemoniada. A coisa era séria, a coisa era feia. Alguém viu circulando na internet um vídeo de aparentemente um endemoniamento numa menina que ficou endemoniada porque estava jogando Free Fire? Vitor viu? Mais alguém viu? Não? Irmãos, o vídeo é pesadíssimo, porque é um endemoniamento daquela menina. A pessoa que está intercedendo lá, a gente não sabe se é o pai, se é um amigo, o que é, mas nota-se que ele não tem conhecimento da palavra, ele não sabia o que fazer, porque ele começou a pegar a Bíblia, ele começou a passar a Bíblia sobre a menina. Ele começou a passar a Bíblia sobre a menina. Irmãos, o que faz a diferença na nossa palavra, na nossa vida, é o conhecimento da palavra. Se você não tem o conhecimento da palavra, você passar ela nas pessoas, não vai adiantar nada. Você precisa ter o conhecimento da palavra, você precisa entender a palavra. Você precisa tomar as atitudes, e num caso como esse, expulsar no nome de Jesus. Mas você precisa também ser reconhecido nas regiões espirituais. Lembra do endemoniamento? Eu não lembro de quem era a pessoa, mas a pessoa estava endemoniada, o cara foi orar, aí o demônio pegou e falou assim: ó, nós não te conhecemos, eu conheço a Paulo, a Jesus de Nazaré, que estava, mas você eu não conheço, então nós não vamos sair, entendeu? Então, irmãos, a situação era feia naquele lugar, e aquele cara começou a passar a Bíblia na mulher, começou a passar a Bíblia na parede, porque tinha uma sombra, mas a situação era tão feia, que outras pessoas caíram endemoniadas, tipo lá fora, acho que era parente, caíram também lá na frente, uma situação horrível e difícil. Isso é um tipo de endemoniamento, uma possessão demoníaca, mas nem todo mundo que está endemoniado tem uma manifestação demoníaca, entendeu? Isso é um tipo de endemoniamento. Quando a pessoa se estribucha no chão, fala grosso, isso é um tipo de endemoniamento, que tem uma manifestação. Mas tem um monte de gente endemoniada andando pela rua, que não tem manifestação nenhuma. São as pessoas que mentem, são as pessoas que têm inveja, são as pessoas que tentam mal pelas pessoas, só que elas não falam grosso e nem se estribucham. Esse é um tipo de endemoniamento. Por exemplo, Judas Iscariote. Judas Iscariote, a palavra vai dizer que ele estava possuído pelo inimigo quando ele negociou a Cristo Jesus, vendeu por 30 moedas de prata, e ele sabia o que estava fazendo, não tinha nenhuma possessão sobre ele, ele não estava se manifestando nada, mas ele estava sobre o agir do inimigo, o inimigo estava agindo sobre a vida dele, e ele fez aquilo porque o inimigo estava na vida dele, a palavra mesmo diz. Então isso é um tipo de endemoniamento. Então, irmãos, você imagine o relato dessa moça dizendo: a minha filha está terrivelmente endemoniada, mas ela ouve falar de Cristo Jesus, ela ouve falar que Cristo Jesus já tinha realizado vários milagres ali naquele lugar, e que realmente ele era o Filho de Deus, o Messias Salvador, e ela vai até ele, não mede esforços, e ela vai lá e clama. Só que, depois você entra no canal para você ver, mas aquela cidade que Jesus estava, Jesus já estava ali de propósito, porque a fama dele estava se
estava se divulgando, estava muito grande nos lugares que ele estava passando, a ponto dele nem conseguir andar. Então ele se retira para esse lugar, que é uma cidadezinha um pouco mais afastada. Essa mulher é de um outro povo que não tem nada a ver com o povo judeu, os hebreus, na promessa, mas Jesus Cristo vai lá e concede o milagre para ela. Diz assim: a tua fé curou a tua filha, vá lá e ela está sã. Glória a Deus. Mas irmãos, essa mulher, ela estava clamando pela sua própria filha. Muitos de nós hoje aqui somos pais, somos mães, outros não, e não sabe o que é o amor de um pai ou o amor de uma mãe. Você não sabe o que é ter amor por um filho, você não sabe o que é cuidar de um filho, você não sabe o que é sofrer por um filho. Vocês que ainda não têm filhos, mas um pai e uma mãe sabem disso, o peso que é isso. Como você fica triste quando ele está fazendo coisa errada, como você fica triste quando as coisas estão dando errada para o seu filho. Então só um pai e uma mãe sabe desse amor e desse zelo. E essa mulher, porque sabe desse amor e desse zelo, é que ela vai até Cristo Jesus, e ela intercede pela sua filha. Mas irmãos, nós que hoje alcançamos a misericórdia, fomos curados, e nós que nos dizemos que somos seguidores de Cristo Jesus, irmãos, você sabe quantos filhos têm abandonado hoje? Vou falar para você aqui, ó. Dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, SNA, do Conselho Nacional de Justiça, indicam que mais de 30 mil crianças e adolescentes estão em situação de acolhimento, em mais de 4.533 unidades em todo o país. Desse total, das 30 mil crianças e adolescentes que estão nos abrigos, 5.154 estão aptas a serem adotadas. Tem 30 mil em 4 mil lugares. Dessas 30 mil, 5 mil crianças estão aptas para serem adotadas. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A gente tem fé só para curar os nossos filhos? Nós temos fé e nós seguimos a Cristo Jesus só para abençoar aqueles que a gente ama? O Evangelho diz isso? O Evangelho diz que nós temos que abençoar somente os nossos filhos de sangue, aqueles que estão próximos de nós, aqueles que são os nossos amigos, aqueles que dizem coisas boas de nós? Ou será que a gente tem que extrapolar um pouco essa justiça e ir um pouco mais além? Essa é uma das grandes dificuldades nossas, irmãos. Nós que se dizemos cristãos e seguidores de Cristo Jesus, nós intercedemos e oramos pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, mas às vezes, ou muitas vezes, a gente se importa com as outras pessoas que não tem nada a ver com as nossas vidas. Olha só, irmãos, 30 mil crianças foram abandonadas pelos pais e estão em abrigos. Essas 30 mil são as que estão catalogadas, as que passaram pelo censo, fora aquelas que não estão no censo, que estão nas ruas. São muitas crianças, são muitos filhos, são os pequeninos do Senhor, são pessoas como eu e você, que também merecem ser alcançadas pela palavra e pelos milagres de Cristo Jesus. Irmãos, você sabia que se a gente pegar as 30 mil crianças que hoje estão em abrigos e a gente dividir por todas as igrejas espalhadas pelo Brasil, vai dar uma criança por cada igreja. Não é que para cada cristão adotar uma criança, não. Basta uma igreja adotar uma criança e já não teria mais crianças em todo o Brasil. Agora eu te digo, olhando por essa perspectiva, nós estamos seguindo o evangelho correto? Olhando por essa perspectiva, nós estamos indo no caminho correto? Irmãos, é muita gente abandonada, é muita gente com vida destruída, é muita gente com a vida totalmente estraçalhada por conta do pecado e por conta que não conhece a palavra e não conhece a Cristo Jesus. E é de cortar o coração. Você só é impactado quando você conhece uma pessoa dessa. Se você for conversar com uma pessoa que foi abandonado pelo teu pai ou pela tua mãe, você vai saber as marcas que ela carrega.
Você vai saber o quanto ela já sofreu na vida. Se você for pegar pessoas que foram abandonadas pelas suas mães, usuárias de droga, que só foram até a maternidade, tiveram seu filho e largaram lá, nem o pai conheceu, nem sabe quem é. Se você for perguntar para ela é uma pessoa dessa que precisa receber a palavra. Ela é uma pessoa dessa que precisa receber a Cristo Jesus, para que o milagre aconteça na vida dela, para que ela seja curada e seja sarada. E como é que está a sua vida hoje? Você está disposto a levar a palavra para essas pessoas? Você está disposto a amar essas pessoas como você ama o seu próprio filho? São filhos espirituais. São filhos espirituais. Isso é muito sério, isso é muito profundo, irmãos. Quando a gente começa a analisar as Escrituras e o comportamento de Cristo Jesus, a gente vai ver que muitas vezes nós estamos equivocados naquilo que nós pensamos do Evangelho do Senhor Jesus. Nós vamos ver que nós estamos indo para o lado errado. E que nós temos muita coisa ainda a fazer. E graças a Deus, porque o Senhor levanta homens e mulheres que entendam o Evangelho. Lá no Nordeste existe um casal de missionários que vieram dos Estados Unidos. Eles largaram toda a vida deles nos Estados Unidos, vieram fazer missões aqui no Brasil. Eles começaram com prostitutas e com travesti no Nordeste do Brasil. E eles depois começaram a receber pedidos de ajuda para adolescentes que eram violentadas nas ruas pelos pais, essas coisas, e foi aumentando a demanda. Foi quando o Senhor colocou no coração deles para que eles abrissem um orfanato para poder cuidar dessas meninas. Então eu estou falando do Nick e da Rachel. Existe um lar desses lá no Nordeste que chama Casa de Betânia. Hoje eles acolhem meninas e eles acolhem bebês com menos de 2 anos de idade. E aí eles ministram na vida dessas crianças e preparam essas crianças também para adoção. É uma parceria deles com o poder público, mas é uma casa totalmente cristã. É uma casa totalmente cristã. Irmãos, e se você vê o relato dos funcionários e até mesmo o relato do próprio Nick, que é o pastor daquela casa, e vocês lembram desse surto de hidrocefalia que o Brasil passou? Que são aquelas crianças que nascem com um inchaço na cabeça, com a cabeça grande. Então, uma dessas mães, ao ter essa criança, ao ter esse bebê, ela resolveu abandonar essa criança por conta da doença, por conta que não podia cuidar e por todos os motivos que ela tinha na cabeça dela. E essa criança vai até a casa de Betânia. E o Nick e a Rita começam a cuidar deles. E aí você tem que ver como é lindo. O Nick cantando para ela, com ela no colo. Ele adotou ela espiritualmente, ora e intercede pela vida dela. E quando você vê isso, você acha maravilhoso, porque, irmãos, ela vai precisar de ajuda. Vai precisar de ajuda demais, irmão, você não sabe. Se nós que estamos com a nossa saúde em perfeito estado, se nós que não temos tantos problemas na nossa vida, nós nos esbarramos em nós mesmos, nos nossos problemas, na nossa ansiedade, na nossa tristeza, porque a gente é feio, porque a gente não tem dinheiro, porque o carro não é do que a gente quer, porque o emprego não é do que a gente quer, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo outro. A gente já sofre sem motivo. Você imagina você nascer com hidrocefalia e não ter pai nem ter mãe. Você vai ser cuidado por quem? Você vai ser cuidado por quem? Recentemente eu conheci 2 mulheres que trabalham também numa casa acolhedora em São Bernardo. Eu não sabia que existia essa casa, fica próximo da minha casa, mas ela disse para mim que lá nessa casa eles só pegam crianças que têm necessidades especiais, que os pais também abandonam, não cuidam, não conseguem lidar. E ela falou para mim que tem adultos lá de 20 anos que chegou criança, passou para adolescência, para juventude, agora é adulto e não tem para onde ir. Não foi adotado quando era criança, não foi adotado
na adolescência e virou na fase adulta. Quem quer adotar um adulto, irmão? Quem quer adotar um adulto com problemas mentais? Quem quer? Quem quer, irmãos? Mas eu digo para você que há solução na vida dele, e há solução para que isso não aconteça, a palavra. Cristo Jesus nascer na vida dela. Cristo Jesus nascer nas famílias. E quem vai levar essa mensagem? É você. É você, irmãos. Mas sabe o que a gente está preocupado? Eu estou preocupado com o Big Brother, cara. Nós estamos preocupados com o Big Brother. Nós estamos preocupados com o jogo, cara. Eu vejo os meus filhos virando a madrugada jogando jogo, cara, de videogame, velho. Passa horas e horas jogando. Não é só ele não, outros também. Está preocupado com divertimento, entretenimento, de fazer a vontade do seu próprio ventre. E os que estão sofrendo, e os que não têm pai, os que não têm mãe, os que não têm lugar para morar. Aí você fala, não é culpa minha. Não, não é mesmo. Não é culpa sua, mas você pode ajudar. E você está optando em fazer outras coisas. Irmão, nós temos que entender qual é realmente o significado do Evangelho. Você acha que o Evangelho é vir aqui, ver um monte de luzezinhas, instrumento aqui tudo tocando, você ficar gritando e pulando, e depois você ir para sua casa jogar videogame? Tá tudo bem com você, né? Sua mesa tá farta, você tem saúde, tem tudo. Não, isso não é Evangelho não, irmãos. Isso não é Evangelho. Isso é outro Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é aquele que se dá, aquele que se doa para essas pessoas. Sabe por quê? Porque um dia você era essas pessoas. Você era esse leproso, você era esse pecador, você era essa prostituta, você era esse adúltero, você era esse pinguço, esse maconheiro, esse homossexual. Não é só você não, eu também. E se Deus fez nas nossas vidas e fez na sua, por que não levar essa mensagem para outras pessoas? Você hoje não está curado, você hoje não está sarado, você hoje não está livre de todas as amarras do pecado, e você não se sente livre e feliz? É isso que você tem que fazer com outras pessoas. Continuar. Continuar. E aconteceu que ele, perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou: o que era aquilo? E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: filho de Davi, tenha de misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, e glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Aleluia. Então, irmãos, muitas pessoas que aqui nós estamos vendo um outro milagre, é um milagre da visão, e eu já expliquei isso daqui, irmãos. Aquelas pessoas que estão cegas, ou aquelas pessoas que têm dificuldade de enxergar, elas tropeçam, elas batem a cabeça, elas caem, porque na verdade a visão delas está com problema, está com defeito. Eu dei o exemplo do meu pai hoje está com 60 e poucos anos, e a visão dele já não é mais a mesma. Uma das vistas ele perdeu completamente por conta de um derrame facial, e numa outra ele tem perda de visão. Então ele anda tropeçando pelos lugares, porque a vista dele está comprometida. E assim é na nossa vida. Nós às vezes estamos cegos e espiritual. Toda vez que você faz alguma coisa de errado ou não dá certo, é porque você não enxergou direito e você tropeçou naquela situação, e você bateu com a cabeça. Então nós temos que pedir para o Senhor, para que Ele abra os nossos olhos, nos ajude a enxergar espiritualmente, para que a gente não tropece, para que a gente não caia e para que a gente não bata a nossa cabeça. E Jesus Cristo é esse que cura a filha
endemoniada. Jesus é esse que estabelece a visão dos seus filhos para aqueles que não enxergam, para que possam segui-lo, e para que possam adorá-lo. E aí, irmãos, olha só, todas as vezes que nós estamos cegos e nós fazemos cada coisa, irmãos, cada coisa que até o Senhor duvida. Eu tenho um amigo, e logo quando eu comecei a trabalhar, nos meus 16 anos, comecei a trabalhar numa fabriquinha bem pequenininha de bairro, e aí eu estava trabalhando lá, já tinha um tempo lá, irmãos, aí veio um outro menino, um outro rapazinho para poder trabalhar lá. Mas, irmãos, eu vou falar para você, quando aquele rapaz chegou lá, eu fiquei em choque. Por quê? Porque eu fui criado dentro da casa do meu pai e da minha mãe, não saía para a rua nem nada, ainda não tinha conhecido as coisas da rua, né? E aquele rapaz chegou lá, e sabe de onde ele vinha? FEBEM. A Fundação Casa, né? Antigamente chamava FEBEM. Então, o cara cometeu alguns crimes e foi parar na FEBEM. Ele chegou lá e eu falei, nossa, cara, o cara da FEBEM, ele era meio mal encarado, irmãos, mora lá na Zona Leste de São Paulo. Eu falei, nossa, velho, ficava meio longe dele, sabe? Mas, irmãos, depois ele ficou meu amigo. E ele sempre sofreu com a questão do uso de drogas. Sempre sofreu com o uso de drogas. Irmãos, ele fez cada loucura nessa vida. Cada loucura. Uma das loucuras maiores que eu vi ele fazer foi que ele capotou um carro lá na Avenida Sapopemba, com um monte de gente dentro do carro. Ninguém se machucou. E todo mundo foi para suas casas e largou o carro lá. Capotou o carro ficou lá. Tá todo mundo bem, vamos embora. Deixou o carro lá. Falei, nossa, cara, tudo isso com uso de droga, cego. Então, quando nós estamos cegos, nós fazemos muitas coisas erradas. Temos que pedir para que o Senhor abra os nossos olhos para a gente poder enxergar. Graças a Deus, hoje, o teve a visão dele estabelecida. E hoje ele serve ao Senhor Jesus. Essa semana mesmo eu passei no comércio dele lá, fui lá, dei um abraço nele. Ele está bem, caminhando com a esposa, com os seus filhos, com a sua filha e servindo ao Senhor, e está uma bênção. Mas, irmãos, nós precisamos abrir os nossos olhos, pedir para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Irmãos, estou quase acabando, só falta mais um milagre. Queria ler com vocês Marcos. Vamos para o Evangelho de Marcos, já fomos para Mateus, vamos para Lucas, agora nós vamos lá para Marcos, no capítulo 1. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpa. E advertiu severamente, logo o despediu. E disse: olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Então Jesus agora encontra um homem leproso. Irmãos, lepra naquela época, eu já estou quase acabando, vou me adiantar aqui bem rapidinho. Irmãos, lepra naquela época era o seguinte: o cara que tinha lepra tinha que ser separado da sociedade. O cara não podia estar em contato com ninguém, não podia estar em quatro paredes junto com uma outra pessoa, não podia respirar o mesmo ar que uma outra pessoa, porque lepra se transmitia e lepra não tinha cura. Era uma doença terminal, ela ia causando várias feridas pelo corpo, sangramento, pus, infecção, até a pessoa morrer. Então aquela pessoa não podia de jeito nenhum ficar perto de outra pessoa. Se ela por acaso estivesse em algum local público, ela tinha que falar assim: ó, leproso, leproso, eu sou leproso, eu sou leproso. Ela tinha que anunciar que ela era leprosa, para que as outras pessoas se afastassem dela. Então ela tinha um problema de enfermidade, mas ela também tinha um problema de preconceito, uma segregação da sociedade. Tinha que viver separado da sociedade. Aonde? Sei lá, aonde conseguisse. Dentro de uma caverna, no meio do mato, em qualquer lugar, mas junto com a sociedade ela não poderia estar. Mas Jesus Cristo o encontra. E o mais lindo de tudo isso, irmãos, é que se a gente trouxer fazer uma analogia com o Covid, então, se eu estou com Covid, eu estou contaminado, o pastor Henrique não está contaminado, não tomou a vacina, e eu e o pastor Henrique nós temos um contato, então o pastor Henrique que não está contaminado agora fica contaminado, né? Eu contamino o pastor Henrique. Mas nesse caso aqui é maravilhoso, irmãos, porque a lepra era a mesma coisa. Se uma pessoa entrasse em contato com a outra, era contaminado. Mas no caso de Jesus, não. Jesus está descontaminado. Ele toca o leproso, e ao invés dele ficar contaminado, é o leproso que se descontamina, pelo poder e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então ele é curado da doença, mas ele também é curado de toda essa segregação que ele tinha social. Agora ele pode ter convívio com as pessoas. Ele pode casar, ele pode trabalhar, ele pode fazer tudo aquilo que ele precisa fazer, né? E aí, irmãos, a gente é obrigado a ouvir nos dias de hoje que a pauta dos direitos humanos hoje é de esquerda, cara. Nossa, meu Deus do céu. Isso só foi inaugurado há 2020 anos atrás. Os caras vão falar que é deles, cara. O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 3, ele diz assim, ó, hoje não existe mais servo e nem patrão. Não existe mais pobre nem rico. Todos agora são de Cristo Jesus. E o pessoal fala que é uma pauta de esquerda. Estão atrasados, né, irmãos? Só foi inaugurada 2000 anos atrás. Então Cristo Jesus, irmãos, Ele é esse que cura, que salva, que liberta, que se importa com as pessoas. E aprove a Deus a salvar as pessoas pela loucura da pregação do Evangelho, que somos nós que vamos pregar. Ele nos capacita, nos dá unção, nos dá o Espírito Santo. Nós só temos que buscar, aprender da palavra e exercitar, e levar essa mensagem para outras pessoas, irmãos. Jesus Cristo, irmãos, é maravilhoso. Jesus Cristo é lindo, é bondoso, é magnífico, é fiel, é digno, se compadece de nós, é um Deus zeloso, amoroso, benigno, é maravilhoso. E para fechar com vocês, eu queria ler uma citação. Meninas, vocês vão conseguir projetar aqui para mim? Eu já li essa citação aqui uma vez, mas eu creio que os irmãos não lembram, por isso eu vou ler de novo. E essa situação aqui, irmãos, ela é maravilhosa. Olha o que esse rapaz escreveu sobre Cristo Jesus. Ele é um bispo católico, e ele diz assim, ó: quando o Filho de Deus se tornou homem por nossa causa, quando o Filho de Deus se tornou homem por nossa causa, ele poderia ter vindo como um homem adulto. Poderia ou não poderia? Poderia. Para seu primeiro momento na existência humana. Mas como a visão de criança, de bebê, nos atrai com uma atenção de amá-las, Jesus escolheu fazer a sua primeira aparição na terra como um pequeno bebê. Irmãos, quem é que não se apaixona por um bebê? Quem vê um bebezinho aí, a pessoa já quer pegar do colo, já quer balançar, já quer fazer carinho. Bebê é a coisa mais amável que tem. É uma lindeza. É muito bom ter bebê, segurar bebê. Não tem nenhum bebê aqui, né, irmãos? Os casais aí tá meio devagar, né? Cadê o hashtag vem Moisésinho e Biazinha? Né? Vamos ter um bebê aí, irmãos. Então Cristo poderia ter vindo adulto, mas escolheu vir na forma de bebê. O nosso Salvador escolheu vir na forma de bebê. E aí ele continua: assim quis nascer aquele que queria ser amado e não temido. Aí está a justificação por ele ter vindo como bebê, porque ele queria ser amado, ele não queria ser temido. Jesus Cristo não quer colocar medo em ninguém, ele quer ser amado, adorado. Tudo aconteceu conforme o profeta prediz. Um menino nasceu, um filho foi nos dado. Meu Jesus, Deus supremo e verdadeiro, o que te atraiu do céu, num estábulo frio, senão o amor que tu tem pelos homens? O que atraiu Deus lá no céu, para nascer num estábulo frio, senão o amor pelos homens? O que te atraiu do seio do teu pai, para te colocar numa manjedoura dura e suja? Todo mundo sabe o que é uma manjedoura? Aonde os animais comiam, certo? Não tem conforto nenhum, dura e suja, nojenta. Você imagine vaca, cavalo, tudo comendo lá, a comida, babando, nojentíssimo. O que te trouxe do teu trono acima das estrelas, para pô-lo sobre a palha? O que te levou entre os coros angelicais, para colocar-te entre os animais? Ele que estava sendo adorado lá no céu, entre os anjos cantando e adorando, ele abre mão disso, para poder nascer em meio a animais. Tu que incendeia os serafins com fogo santo, agora está tremendo de frio nesse estábulo.
Ele que põe fogo nos anjos para o adorarem, como põe fogo em nós para adorar. Agora nasceu pequenininho, pelado e está com frio. Tu que puseste as estrelas no céu em movimento, não pode te mover agora, a não ser que os outros te carreguem nos braços. Deus que criou céus e terra, todas as estrelas, manda uma para cá, uma para lá, chama pelo nome, faz tudo o que quer. Agora, como bebê, como criança, não tem movimento algum e tem que ser carregado nos braços. Tu que dá aos homens e os animais a sua comida, tens agora necessidade de um bocado de leite para sustentar a tua vida. Deus que alimenta todos, agora Ele está necessitado de um bocadinho de leite, de uma mamadeira para sustentar a tua vida. Tu que és a alegria do céu, agora chama e clama em sofrimento. Diga-me que te reduziu à miséria. O amor fez isso. O amor que tu dás, nós homens mortais, trouxe isso sobre ti. O amor que tu tens sobre nós fez com que o Senhor fizesse tudo isso sobre nós. Afonso Maria de Lugori. Amém? É lindo, né, irmãos? É lindo ver o amor de Deus e o sofrimento de Deus, a humilhação de Deus. Eu falei outro dia que a maior humilhação de Deus não foi a morte de cruz, pendurado naquele madeira como um maldito, mas a maior humilhação dele foi essa, um ser adorado nos céus, agora está dentro de uma manjedoura, dependendo de uma pessoa para levar ele para lá, para cá, para dar um pouquinho de leite, para trocar suas fraldas. Esse era o Deus Todo-Poderoso, que se fez um bebê inocente. E tudo isso, irmãos, por amor a mim, por amor a você, e por amor a todas essas pessoas que eu mencionei agora. Jesus fez isso por amor dessas pessoas que estão sofrendo. Ele fez isso para acabar com o sofrimento dessas pessoas. As pessoas vão dizer que Deus é injusto. Não é. Ele fez isso por amor a essas pessoas. É porque Ele é justo, é porque Ele ama, que Ele fez isso a essas pessoas. Ele é lindo e é maravilhoso. Vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor e a gente já vai terminar.